Olá, meus irmãos, a paz. Quero compartilhar uma palavra com você neste dia. E essa palavra ela tem um tema, né? Por que desistimos? Ou por que pensamos em desistir? No capítulo 19 de 1 Reis, a história vai falar sobre um profeta chamado Elias. Elias, após ele receber uma ameaça de uma mulher, a rainha Jezabel, ele vai fugir, vai deixar o seu moço em Berseba, vai caminhar no deserto, vai se assentar debaixo de um pé de zimbro e vai pedir ao Senhor a morte. Mas vamos contextualizar para a gente entender aquilo que Deus ele quer falar para o nosso coração neste dia. Nos capítulos anteriores, a Bíblia vai dizer que Elias ele se apresenta e profetiza uma seca sobre Israel. 3 anos e 6 meses sem chuva, a ponto de a nação passar por um momento de crise terrível. Depois desse longo período de sem chuva, sem orvalho, 3 anos e meio, Elias ele se apresenta novamente ao rei Acabe e ao povo e vai desafiar o povo no monte para saber se realmente Deus, Jeová, Yahvé, era o Deus de Israel ou o profeta ou Deus Baal, aonde o rei Acabe e a rainha Jezabel eles adoravam e levaram a nação também a adorar esse Deus. E a Bíblia vai dizer que se reuniu cerca de 850 profetas no Monte Carmelo. 850 profetas contra o profeta Elias. E a Bíblia vai dizer, para a gente resumir e entender, que eles clamaram de manhã até de tarde e Baal não respondeu. E quando Elias ele repara o altar ali e faz uma oração até simples e objetiva, né? Deus ele faz cair fogo do céu e ali consumir todo o holocausto, e o povo ali vai se maravilhar e entender que Deus de fato era o Deus de Israel. E mediante esse grande desafio, Elias ele vence o desafio, mata os 850 profetas, e um tempo depois, esse mesmo Elias, após sofrer uma ameaça de uma mulher, né, da rainha Jezabel, ele vai então amedrontar-se, ele vai fugir, temendo perder a sua vida, né? E é sobre isso aqui que eu quero falar com você nesse dia, né? Mas como pode um homem que venceu, né, um desafio, 850 homens, 850 profetas, agora ele vai simplesmente desistir, né? Vai temer a ameaça de uma mulher, né? Por que ele desistiu? Por que ele pensou em desistir? E é interessante, irmãos, porque muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, e quando isso não acontece, quando aparentemente a situação foge de controle, né, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: eu vou desistir, eu vou largar o barco, eu vou sair fora, não dá mais. O fato de Elias ter vencido os 850 profetas, o fato de Deus naquele dia responder a oração de Elias com fogo, né? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto, foi algo maravilhoso. Talvez Elias imaginasse que a partir daquele dia ali, todo o povo iria voltar a adorar o Senhor, e o rei Acabe, a rainha Jezabel também voltaria, né, o seu coração para o Senhor, mas isso não acontece. Logo depois dessa grande conquista, ele é ameaçado, né, e ele agora foge. E isso nos leva a uma reflexão, porque talvez se ele achasse que as coisas deveriam ser da forma que ele pensou, né? Agora o povo vai se converter, o rei vai se converter, a rainha vai se converter, né? E vai ser mil maravilhas, mas não acontece dessa forma. E como não acontece, talvez da forma que ele pensasse, ele se decepciona e ele tenta ali desistir por um momento. Então que neste dia, não sei como está a sua vida, não sei o que você tem passado, as suas lutas. Talvez você estudou tanto para uma prova e não foi bem na prova. Talvez você botou o currículo em algum lugar e não foi chamado. Talvez você tenha se esforçado tanto para correr atrás de um sonho e aparentemente não está dando certo. E você está achando que é o momento de parar, é o momento de desistir. Não desista, não pare. Não é porque não aconteceu da forma que você
imaginava que deveria acontecer, não é que Deus não está contigo. Elias, ele pensou que ele estava sozinho, que ele havia sido abandonado, e você vai ver na história que não é desse jeito. Deus, ele estava ali com Elias. Deus havia separado ainda outros profetas que não se dobraram diante de Jezabel e diante do rei Acabe. Então que neste dia você possa parar para refletir e entender que as coisas acontecem não da forma que eu penso ou quero, mas da forma que Deus quer. Então que neste dia você possa refletir e principalmente não desista dos seus sonhos, não desista do seu objetivo, porque Deus está no controle. Fique com essa palavra, fique na paz do Senhor.